Vê se você acha para mim aí uma foto do relógio do juízo final. Amém? Eu acho que eu devo ter já alguns dias que eu não ministro aqui na igreja e eu estou com saudade de fazer isso, de pregar para os irmãos. Eu estou feliz de estar aqui hoje com todos vocês. Nós somos uma igreja missionária. Nascemos lá nos Estados Unidos há muitos anos atrás, há 200 e poucos anos. A Igreja de Cristo hoje está em mais de 180 países. E esse ano nós estamos comemorando 75 anos da Igreja de Cristo aqui no Brasil. A Igreja de Cristo aqui tem uma das mais belas histórias que vocês possam imaginar de igrejas que vieram para o Brasil. Há alguns anos, há 75 anos atrás, um jovem missionário que estava lá no seminário, pastor Davi Sanders, ele teve uma visão de Deus. A Igreja de Cristo nasceu com uma visão profética. E ele viu o mapa do Brasil, e no meio do mapa do Brasil, uma cidade chamada Brasília. E Deus disse para ele: vai para lá e abre uma igreja lá em Brasília. E ele então convidou uma moça que fez seminário com ele, casou-se com ela e chamou para vir para o Brasil. Pegou o navio e chegou lá no Rio de Janeiro e descobriu que a capital do Brasil não era Brasília, que a capital era Descobriu depois que Juscelino Kubitschek tinha planos para trazer a capital aqui para Brasília, e ele veio para o lugar mais próximo de Brasília, que era Goiânia. Aqui em Goiânia nasceu a primeira Igreja de Cristo no Brasil. Depois ele foi para Goiânia, foi para Brasília, e ali ele abriu a Igreja de Cristo. Está lá na 305 Sul, o lote 001 de Brasília é uma Igreja de Cristo. Hoje nós somos mais de 1000 e poucas igrejas ao redor do Brasil. Só aqui no Brasil são um pouco mais de 1000 igrejas. Eu já participei de uma reunião com 2000 pastores e o pastor Davi Sanders ainda vivo. Antes de falecer, ele pôde ver lá 2000 pastores, fruto do seu trabalho. Ele morreu sem saber falar português direito, falava tudo enrolado. E ele conseguiu vir para uma terra e fazer uma obra dessa. Nós somos uma igreja que é fruto de missões e fazemos missões também. Cada um de nós tem um jeito. Agora mesmo nós mandamos a nossa pastora que cuidava aqui da secretaria para a França. Hoje eu estava falando com ela está lá na França e fazendo a primeira fase da abertura da igreja lá. Hoje pela manhã o pastor Josafá me mandou as fotos de uma igreja que nós iniciamos lá em Rio Verde, e ele está muito feliz. Quem viu as fotos, eu me alegrei muito hoje de ver que começou a funcionar lá. Nós abrimos igreja o tempo todo. Nós somos aqui hoje uma igreja de 100 pessoas. Pela manhã vem umas 60, 70, e à noite vem umas 30, 40. E o nosso trabalho chegou a 100 pessoas, eu abro uma outra igreja, como nós estamos fazendo agora, lá no hotel, no Alpha Park, hotel ali do lado do Alphaville. Nós estamos começando uma igreja, aqui o Lázaro e a sua esposa, Miriam, também o Jefferson, né, me ajuda lá, o Júnior também me ajuda lá, e nós temos feito um trabalho bonito ali. Nós já chegamos lá a uma igreja com 50 pessoas. E se Deus quiser, no fim desse ano vamos chegar a 100. E o meu desejo é pregar a palavra e ensinar a palavra a vocês de uma forma que você fique edificado e que você tenha uma vida espiritual abençoada, que você consiga caminhar comigo para o céu. Nós temos um monte de igrejas e cada uma delas tem lá uma pegada, né? Cada uma dessas igrejas tem um jeito de fazer, cada uma tem uma ênfase, e você vai ver as Assembleias de Deus dão certo, a Universal dá certo, a igreja Deus e Amor lá perto de casa está enchendo a igreja, e eu sou feliz com isso. Mas nós aqui temos uma verdade a carregar, que são os 5 ministérios descritos lá em Efésios.
Nesses dias especialmente eu quero edificar o seu coração e a sua vida espiritual. E hoje eu quero começar uma série de mensagens que eu vou fazer durante esse primeiro semestre, falando de ter uma vida espiritual prática e eficiente. Amém? Então eu quero que vocês me ajudem. Eu tinha um professor que foi um dos melhores professores que eu tinha, o bispo João Cândido de Oliveira, e ele falava um versículo que está lá no livro de Isaías, capítulo 21, no verso 11. Abre a sua Bíblia lá, deixa aí aberto em Mateus, mas lá, abre lá em Isaías, capítulo 21, verso 11, que diz assim: no meio da noite ouviu-se um grito, guarda, a que hora estamos na noite? É assim que está escrito aí? Grita-me de aí, guarda, que houve de noite. Em outra tradução diz, guarda, que hora estamos da noite? O que está escrito assim? Que hora estamos da noite? Tem alguém que está escrito assim? Como é que está escrito aí, minha querida? Que hora estamos da noite? Hã? Que horas são da noite? Né? Qual é o horário que nós estamos? Pergunta para o irmão assim: que hora da noite nós estamos? A que horas estamos? A que horas estamos? Como é que está aí, João? Diga assim, ó. Resumo de ser guarda que houve de noite. Que houve de noite? O que aconteceu? Né? Essa semana, irmãos, essa semana passada, os cientistas responderam essa pergunta. Novamente eles respondem essa pergunta com o relógio do juízo final. Começou há 75 anos atrás também. Eu falei de 75 anos da Igreja de Cristo, porque há 75 anos começou o que vocês hoje conhecem por o relógio do juízo final. Naquele tempo, dois homens importantes, um deles era Einstein e o seu amigo, eles escreveram uma carta para o presidente americano dizendo o seguinte: tem um perigo enorme no mundo. Nós descobrimos a divisão dos átomos e isso gera uma bomba que nós chamamos hoje de bomba nuclear. E um navio carregando uma bomba dessa, se chegar num porto, pode destruir talvez o porto. Essa carta fez com que aquele presidente americano juntasse alguns cientistas que vieram de todo o mundo, e eles fizeram o projeto Manhattan. Alguns anos depois, esse projeto deu vida a duas bombas que vocês conhecem, que foram lançadas nas duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Aquelas duas bombas acabaram com a guerra, fizeram com que o Japão se rendesse. A segunda, né, depois de uns 4, 5 dias que a bomba foi detonada, o Japão se rendeu e nunca mais se usou uma bomba atômica nesse nível em outras guerras. Ainda não foi usada. Por causa por terem detonado a bomba, eles criaram então um boletim nuclear. Cientistas do mundo inteiro se ajuntaram ali ao projeto Manhattan e eles começaram a fazer um relógio. E esse relógio marca o último quarto de um relógio completo é redondo. Esse aqui daqui do lado de cá teria 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas esse relógio só marca os últimos 15 minutos finais, ou o último quarto de horas, se a gente contar minutos, os últimos 15 minutos finais para o acontecimento do juízo final. Quem criou esse relógio não foram pastores, não foram estudiosos de escatologia, foram cientistas preocupados com o que o homem vai fazer com a sua humanidade, com os seus irmãos. O que nós estamos fazendo com o nosso mundo? Então eles olham para 3 coisas. A primeira coisa que eles olhavam
antigamente era o perigo das guerras atômicas ou nucleares. Esse sempre foi o maior padrão, porque alguns anos depois da Segunda Guerra, nós tínhamos tipo uma tonelada de bomba, sei lá, nuclear para cada habitante da Terra. O arsenal que nós temos de bombas nucleares dava para destruir a Terra não sei quantas vezes. Alguns anos atrás foi feito um tratado de paz e muitas dessas armas foram desmontadas. Porém, muita coisa ficou. Mas ainda de volta agora, nós temos uma corrida armamentista no mundo. Não sei se vocês sabem, o Irã hoje foi atacado. Vocês viram isso? Alguém viu a notícia? O Irã, drones, eles não dizem quem é, mas alguns acreditam, eu não sei direito, eu não vi ainda toda a reportagem, alguns acreditam que foram os Estados Unidos e Israel que lançaram ataques de drones e destruíram a maior base aérea do Irã, tentaram destruir mais algumas coisas. Por quê? Porque o Irã está se armando com bombas nucleares de uma forma sem precedentes. Nós temos outro país correndo atrás. Qual é esse outro país? A Coreia do Norte. E nós temos um país que está cheio de armas nucleares e guerreando, que é a Rússia. Não sei se vocês viram, mas os Estados Unidos e alguns países da OTAN mandaram tanques de guerra lá para onde mesmo? Para a Ucrânia. E o que o Putin falou? Vocês estão pedindo para ter uma guerra mundial, coisa que para nós era quase impossível de acontecer, mas está aí na sua porta. Se eles enviarem tanques, ele vai usar todo o arsenal que ele tem, e eles já enviaram os tanques. E ontem ou sexta-feira, o coronel, sei lá, já colocou do outro lado da costa, porque, não sei se vocês sabem, a distância dos Estados Unidos para a Rússia é um estreito, lá no Polo Norte, né? Um estreitozinho e umas 4 ilhas só no meio disso. E o Putin já colocou todos os navios e submarinos nucleares, todos não, uma grande frota ali já. Mas pior do que isso, não apenas isso, o Marechal, não esqueci qual que é a divisa do sujeito lá, o que comanda as tropas da OTAN, diz que estão prontos para a guerra, que a Europa precisa de se rearmar para a guerra. A Bíblia diz saiu do mercado comum europeu e então ele começou a fazer um acordo militar com alguns países. 9 países já assinaram. Se mais um país assinar, vocês já sabem quem que está caminhando aí para ser o anticristo. Eu não sei se vai ser o Macron, mas ele se encaixa em tudo que a gente vê na Bíblia hoje. Pode ser que amanhã seja outro. Então, um dos parâmetros do relógio do juízo final é a expectativa de uma guerra nuclear, que nunca esteve tão próximo como nos nossos dias. Por isso o ponteiro do relógio do juízo final passou de 100 segundos para 90 segundos. Você colocou o relógio aqui? Está lá, 90 segundos para meia-noite. Quando o profeta Isaías pergunta: que hora estamos da noite? Os cientistas hoje respondem: a 90 segundos para a meia-noite. O que mais esses cientistas olham? Para 2 coisas: para as mudanças climáticas, que antigamente não entravam nesse relógio. Então as mudanças climáticas, as doenças e epidemias entraram para dentro desse relógio. E a terceira coisa que eles olham é o que eles chamam de
tecnologia problemática. Você já viu alguma tecnologia que seja problemática? A tecnologia vem para nos ajudar, não? Mas existem hoje, eles elencam um monte de tecnologias que estão atrapalhando a vida dos homens. Eles chamam essas tecnologias de tecnologias problemáticas, porque além de elas nos ajudarem, também podem causar destruição na vida humana. Por exemplo, inteligência artificial. Vocês já viram alguma coisa a respeito disso? Esses dias me mostraram aqui uma inteligência artificial e eu comecei a brincar lá com o computador, né? E você pede para fazer alguma coisa, ela faz tudo, faz discurso, faz... eu queria um script para um vídeo, ela fala... quais são as duas testemunhas do Apocalipse, ela descreve e sobre tudo fala. Irmãos, hoje as coisas estão caminhando de fato para o fim. Hoje não é mais um ou dois cientistas falando isso. A equipe do relógio do juízo final tem hoje na sua equipe 10 cientistas que têm o prêmio Nobel. 10. E agora eles falam de uma coisa, como é que a gente fala? Algoritmo, né? E eles colocam todas essas informações e o relógio agora caminha de acordo com o algoritmo de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Esse é o relógio do juízo final. Como é que ele nasceu? Depois da Segunda Guerra, como eu disse, os cientistas começaram a fazer um boletim, e esse boletim foi virando uma revista, e agora de fato é um programa de computador que mede todos esses perigos e fala aonde nós estamos. Agora, uma coisa interessante, está aqui o relógio. Quando é que termina um dia? Meia-noite. Por que eles puseram o relógio para meia-noite? Vai acabar. Vai acabar. Não sei, mas por que vocês acham que puseram o relógio para meia-noite? Depois é outro dia. É outro dia. Vocês não têm nenhuma noção? Então vamos começar a brincar um pouquinho, pode ser? Quando foi que a praga da mortandade dos primogênitos passou no Egito? Que hora que foi? Meia-noite. Vocês se lembram de Ruth e Boaz? Que não é Ruth, não, é Ruth, né? Como é que era a sogra dela? Noemi falou: Ruth, vai lá e deita aos pés de Boaz. Que hora que Boaz acordou? Meia-noite. Eu posso ir falando para vocês assim um monte de coisas que começaram ou que terminaram de fato na meia-noite. Um monte de fatos na Bíblia. E eu te aconselho a pegar uma concordância bíblica, você que está me assistindo também, a colocar lá versículos que falem sobre a meia-noite ou o meio da noite, e você vai se assustar como isso é impressionante. Existem muitas passagens a respeito disso, mas tem uma que eu quero ler com vocês hoje, que está lá em Mateus capítulo 25, do verso 1 até um pouco na frente. Mateus 25. Mateus 25 é um capítulo após o sermão escatológico de Jesus. Deixa eu colocar isso aqui. No capítulo 24, Jesus fala do seu sermão escatológico, como vai ser o fim de todas as coisas. Se você ler Mateus 24 e Apocalipse, Mateus 24 é um resumo do livro de Apocalipse. Eu tenho um livro que fala sobre isso, a introdução ao Apocalipse. Se você nunca leu, eu te aconselho a comprar, tem aí na internet. Compre, você vai ver como Jesus explica o livro de Apocalipse, que nem havia sido escrito ainda. Mas no capítulo 25,
que é o capítulo logo após o sermão profético de Jesus, Jesus vai falar e vai usar de ilustração 3 parábolas. Todas as 3 parábolas são parábolas proféticas e escatológicas também. Todas as 3. A primeira é a parábola das 10 virgens. A segunda, a parábola dos talentos. E a terceira, a parábola mais séria da série, que é a separação das ovelhas e dos bodes. Então, eu sei que vocês conhecem a palavra de Deus. Hoje eu queria falar sobre a meia-noite. E a primeira parábola de Jesus, depois do seu sermão profético, é exatamente a parábola das 10 virgens. E a parábola diz assim: então, todo mundo achou aí? Mateus 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a quê? Diga para o irmão do lado: 10 virgens. E tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Eu vou conversando com os irmãos aqui, pode? Vocês não ficam chateados? Deixa aberto. De testemunha, vamos dizer assim. Por exemplo, para começar uma sinagoga, precisa de 10 pessoas. 10 é um número de afirmação. Então o Senhor está dizendo ali, usando uma estratégia de que os judeus pudessem entender do que ele estava falando. Então sempre que vai começar alguma coisa, precisava ter 10 pessoas. Agora, as 10 eram o quê? Virgens. Todo mundo ali era virgem. Só que a Bíblia diz que essa parábola começa dizendo o seguinte: as 10 eram divididas em dois tipos. Como é que era? 5 eram 5. Prudentes e loucas. Como é que você diferencia quem era prudente e louco? Não, era chegar lá, está aqui, todo mundo chegou, todo mundo com a lâmpada, tem 10 lá, está tudo com a lâmpada acesa, tudo é virgem. Como é que eu vou descobrir quem é louco? Não descobre, não. É a mesma coisa do joio e do trigo. Está tudo misturado. Elas são virgens, tem lâmpada, está tudo certinho, sim ou não? Vamos continuar lendo. Mas as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. A diferença aqui de uma para outra, que a gente já observa, é que todas elas tinham lamparina, estava funcionando, mas as prudentes fizeram o quê? Levaram uma reserva de azeite. Conseguiram guardar azeite, levaram. Porque a Bíblia diz assim: não levaram azeite consigo, mas as prudentes sim. Tardando o esposo, o que elas fizeram? Dormiram, cochilaram. Quem que cochilou? Todas as 10. É bom a gente ir entendendo isso. Adormeceram, mas de madrugada, que hora que foi? Diga para o irmão: à meia-noite tem grito. À meia-noite tem um grito: eis aí o noivo. Que hora que Jesus vai voltar, segundo essa parábola? Meia-noite. Meia-noite mesmo, pastor? Não sei. Mas à meia-noite, segundo essa parábola, alguém vai gritar: eis aí o noivo. Se você ler lá no livro de 1 Coríntios, lá diz que um anjo vai tocar uma trombeta, e isso vai acontecer. Eles vão gritar: eis aí o noivo. E todo mundo se levanta, sim ou não? Eu pergunto a vocês: dormir está errado? Muitos pregadores dizem: elas dormiram. Fala que só as loucas dormiram, mas todo mundo dormiu aqui. Esse sono aqui talvez seja o cansaço da nossa vida espiritual.
Quantas vezes você já esteve cansado de igreja, de pastor? Quantas vezes você já cansou de esquemas, de sistema? Agora é célula com 12, agora é com 3, agora você dá pinote para lá, agora pinta de preto, agora pinta de branco, agora é um monte de coisas que vai te cansando. Irmão, você tem que dar 10 mil hoje, 10 mil amanhã, e você não vê fruto nisso. Sabe como é que eu chamo isso? É um crente nominal. Ele tem nome de crente, mas não é de verdade um cristão. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas a Bíblia diz assim: vem aí o esposo, vamos ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dá-nos do seu azeite, porque as lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. Tendo elas ido, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Meus irmãos, o que separa um crente de nome e um crente de verdade é o tempo. A maioria das pessoas estão preparadas para a volta de Jesus a qualquer momento, a qualquer hora. Mas a maioria dos crentes não estão preparados para esperar Jesus em todo o tempo. Tem uma diferença nisso. Desde que Jesus subiu aos céus, os primeiros cristãos esperavam a volta dele, porque ele prometeu voltar. E quando nós pregamos hoje, alguns dizem assim: pastor, isso é coisa escrita para comedor de feijão, deixa de ser bobo, tem 2000 anos que eles falam que Jesus está voltando, não voltou. Mas agora estão se cumprindo todos esses sinais. E se nós não estamos pregando, e eu digo a vocês que os pastores hoje, eu me incluo nisso, não me incluo não, eu prego. A maioria, alguns pastores, como é que eu falo para não ofender ninguém? Um monte de pastor não está pregando isso, só está pregando sobre dinheiro, sobre não sei o que. Irmãos, os crentes estão tão acostumados a amar o mundo, porque nós pastores ensinamos, porque hoje nós não temos coragem de falar a verdade da palavra de Deus para as pessoas. Jesus era muito claro, ele disse assim: no mundo tereis aflições. E nós pregamos: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você sai daqui alegre, mas no caminho ali de fora dá errado. Como é que faz? Aí você cansa, você se entristece, porque não fomos verdadeiros com vocês. E infelizmente a maioria dos pastores hoje não prega sobre isso, porque também não conhece, não sabe nada sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, confundem todas as coisas. Eles dizem assim: ah, pastor, isso aí é lorota, porque ninguém sabe o dia e a hora. Quem já escutou isso? Eu escuto todo dia. Eu tenho um canal no Instagram, se vocês puderem me sigam, eu gostaria que vocês me ajudassem. Me segue lá também no YouTube. Graças a Deus, semana passada eu consegui uma marca que eu não esperava. E eles me disseram: você tem que ter validação. Eu falei: o que é validação? Você tem que ter algum material no Instagram. E eu comecei a fazer então vídeos assim para colocar, para validar o livro que eu queria vender. É um negócio estranho, né? Mas eu descobri uma coisa: tinha muita gente assistindo os vídeos. E esses últimos 90 dias, para vocês entenderem, nós transmitimos aqui pelo Instagram, pelo Quai, YouTube, TikTok, Instagram, transmite tudo, né?
Sem contar as transmissões. No Instagram, nesses últimos 90 dias, eu consegui alcançar 2.600.000 pessoas através de videozinhos pregando a palavra de Deus. No TikTok 1 milhão e lá vai por rede. Se eu juntar TikTok, Quai, YouTube, nós chegamos a quase 5 milhões de pessoas assistindo os vídeos de pregação. Eu não quero nem vender mais nada, eu quero pregar para o povo e falar para eles a respeito daquilo que está por vir. Nós estamos a 90 segundos para a meia-noite. As pessoas dizem, estavam falando, olha, isso aí ninguém sabe o dia e a hora. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Deus trata a humanidade de 3 formas: as nações do mundo, a nação de Israel e a igreja. As nações do mundo começaram quando? Lá na Torre de Babel. Diz a tradição que ali nasceram 70 nações. As 70 primeiras nações nasceram ali. Eu não sei se foi 70, se são todas as nações, mas lá começaram as nações do mundo como nós hoje as conhecemos. Depois Deus chamou a nação de Israel, chamou Abraão para fazer e formar uma nação que seria profética no mundo inteiro. Essa foi a nação de Israel que começa com o chamado de Abraão. Depois Jesus, em Mateus, ele diz: edificarei a minha igreja. E ali começou a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos, quando é que vai ser o fim do mundo? Não é bem o fim do mundo. Eu quero um baconzito desse, você guarda um para mim, tá? O que eu estava falando mesmo? Não é o fim do mundo. Eu estava falando que eu quero um baconzito desse, irmão. Vocês não, né? Vai ter o fim dos tempos. Como que é fim dos tempos? O fim dos tempos. Então, a última instituição que começou foi a igreja. A igreja termina do jeito que nós a conhecemos hoje, o tempo dela no mundo, com o arrebatamento. E aí, pastor, o arrebatamento vai ser antes, durante e depois? O arrebatamento vai ser visível? O arrebatamento vai ser secreto? Pouco importa. Eu tenho que estar pronto e preparado para o dia do arrebatamento, porque o tempo da igreja hoje, nós temos Assembleia Universal, e eles pensam todo mundo que vai ter um negócio separado lá no céu, como é separado aqui. Não vai. Nós vamos ser uma igreja só. Então a igreja vai ser diferente, a igreja vai ser outra. Esse tempo dessa divisão de tem marca nos bancos, essa aqui é a nossa marca. Nós vamos acabar com isso tudo, irmão. Vai ser a igreja do Senhor e pronto, acabou. E por isso nós temos que tratar bem todos os irmãos, viver em comunhão com todos os pastores, largar de falar mal dos outros. Eu falei mal aqui, peço perdão, que eles não estão pregando, mas não está mesmo, então vamos. O segundo a acabar é o tempo da nação de Israel, como hoje vocês verem. Teve um ataque lá agora em Israel, mataram 7 judeus lá no meio da rua, coisa que a gente não via há muito tempo em Israel. Eu já vou lá há mais de 20 anos, a gente anda lá, você não vê isso. Lázaro e Miriam andaram lá conosco, o bispo já andou, outros já andaram aqui comigo lá em Israel. E se você quiser conhecer Israel, em novembro eu estou subindo para lá de novo, vamos comigo nessa viagem, vai ser uma bênção para a sua vida. Então a nação de Israel acaba com, do jeito que ela é, o tempo dela, com a segunda vinda de Jesus, porque Jesus vai vir como Messias para Israel. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que quando terminar o tempo dos gentios, ou a plenitude dos gentios, então todos os judeus serão salvos. Então tem um evento que é o arrebatamento, tem um evento que é a segunda vinda de Jesus, e tem um outro evento que é o fim para as nações do mundo, que é o juízo final lá do trono branco, que eu não vou ser julgado lá, Israel não vai ser julgado lá, mas as nações do mundo vão. Então tem 3 eventos, pelo menos eu estou falando aqui só para vocês entenderem: arrebatamento, volta de Jesus, juízo final. Qual desses 3 que eu não sei? Porque Jesus diz assim, a respeito daquele dia e hora, só o Pai. Mas de qual desses 3 eventos? E depois ele diz que é a respeito da sua vinda. Então eu não sei o dia e a hora da vinda de Jesus,
mas do arrebatamento, do juízo final, de todas essas coisas, como crentes. Nós precisamos saber. 1 Tessalonicenses capítulo 5, vê se é isso, Carlos, por favor. Lá diz assim: quanto às coisas vindouras, vocês já são esclarecidos. Eu não preciso de falar muito, se não for primeira, segunda. 1 Tessalonicenses 5:1, parece? Dá uma olhada para mim. Mas aquele dia não vai vir como um ladrão para vocês. Isso, de que vos escreva, pode passando. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o quê? O povo só lê até aqui e diz: pode passar. Pois que quando disserem a paz e segurança, então tal e tal, de novo, para cima. Mas vós, como é que diz aí? Vamos ler juntos, vamos lá. Mas você não vive em trevas. Por isso Jesus vai vir, o arrebatamento vai acontecer, e você tem que saber o tempo. Jesus disse: vocês olham para o tempo e sabem que vai estar vermelho, vai fazer frio. Vocês olham para ver que vai chover. Como é que vocês não conhecem o tempo da visitação de vocês? Então eu, que não vivo em trevas, Jesus não pode voltar para mim, para você, como um ladrão. Amém? Nós não vamos viver assim, como ladrão. Na parábola das 10 virgens, tem algumas coisas que nós precisamos aprender. E a primeira delas é vigiar. Sermos vigilantes. Porque esse é o ensino dessa parábola. Irmãos, as 10 eram virgens. Começaram a parábola virgem e terminaram a parábola virgens. A virgindade aqui parece que fala conosco a respeito de religiosidade. Tem muita gente na igreja que é religioso. Ele começou a sua vida com uma religião. E alguns falam para mim: pastor, não vou para a igreja porque eu não gosto de religião. E terminam a vida deles de forma religiosa, magoados, grilados. Sabe por quê? Porque não tem azeite, não tem unção. Eu estou cansado, irmãos, eu cuido de mais de 130 igrejas. Eu estou cansado de ver crente magoado. Me feriram muito na igreja. Quando é que você é ferido? Quando você não tem azeite para curar as suas feridas. Há um bálsamo em Gileade, há um unção em Gileade. Eu não sei cantar. Pregando eu sou mais ou menos, mas tem um monte de crente desviado que perderam a unção, só sobrou a religião no coração dele. Você vai conversar e eles falam assim: naquele tempo era bom. E se você ler a Bíblia, você vai ver lá que diz: aquele que diz que aquele tempo que era bom, nele não tem sabedoria de Deus. Por quê? Porque hoje é o tempo que Deus está visitando o meu coração e o seu coração. Esse é o tempo que Deus escolheu para que eu e você estivéssemos aqui na presença dele. E se Deus mudou as coisas, se Deus mudou a forma de falar com você, se Deus mudou o jeito, entenda, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém. A unção, o azeite não pode ser comprada. Não tem como eu dar da minha unção para a sua vida espiritual, mas eu posso impor as mãos e ministrar unção de cura sobre você. Eu posso impor as mãos e te abençoar, mas para que você queime, para que o óleo da unção queime dentro de você, irmão, você precisa orar, você precisa buscar a Deus e ser vigilante. Vocês querem ver como é que é duro isso? Aquelas virgens, o que Jesus diz para elas na parábola? Eu não vos conheço. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 15. Todo o povo de Deus faça isso. Deixa o relógio aqui, Carlos.
e seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiro ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, como é que está aí na sua Bíblia? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Irmãos, deixa a Bíblia aberta. O Senhor Jesus diz assim: pelo fruto conhecereis as árvores. Aí vocês vão conhecer as pessoas pelo fruto delas. Agora eu pergunto para vocês: se eu estiver profetizando, eu não sou uma árvore boa? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos vocês profetizem. Mas aqui na palavra do Senhor está dizendo que tem profeta falso. Tem um monte de gente aí se levantando em nome de Deus, profetizando balela. E Jesus, Deus não os conhece. Estão profetizando. Aqui diz assim: em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Irmão, tem gente tirando pedra da barriga dos outros, tem gente fazendo paralítico andar, tem gente aí curando, expulsando demônio, que Deus nem conhece eles. Essa é a coisa mais dura de entender para mim. Por isso Jesus fala da parábola das virgens. Todo mundo é virgem. Pergunto para vocês: ah, pastor, isso aqui está falando desse povo que não converteu. Então esse povo que não converteu expulsa demônio, irmãos? Profetiza? Faz milagre e maravilha? Não, está falando de crente, de gente que é virgem, que é religioso, que aprendeu a buscar um pouquinho, mas sabe o que faz a diferença entre um e outro? O tempo da demora de Jesus voltar. Eu já vi um monte de pessoas. Hoje eu conversei com um pastor que está parado. Jesus está demorando, e as pessoas não aguentam permanecer de pé. O louco, o insensato, o ímpio não consegue profetizar em todo o tempo, não consegue revelar o tempo todo, não consegue expulsar demônio o tempo todo, porque ele não aguenta a batalha do dia a dia. Então vocês veem pessoas que levantam e sobem, levantam e sobem, levantam e vai, mas a demora de Jesus é que faz a diferença. Alguns pensam: Jesus está voltando rapidinho. Outros: não, vamos me preparar, porque Jesus pode voltar agora, eu vou estar preparado a qualquer momento, mas eu vou estar preparado também para o tempo todo que for preciso. Eu vou ter unção, graça, e vou ser um crente firme. Hoje eu quero começar a falar com vocês a respeito disso. Jesus disse que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. As pedras estão clamando, e elas estão pregando. Mais cientistas estão falando ao mundo inteiro, mais do que todos os pastores juntos. A foto desse relógio passou o mundo inteiro. Coisas que nós não conseguimos falar, esse relógio fez. 90 segundos para o grito da meia-noite. Eis aí o noivo. Nós estamos muito próximos. Quero terminar aqui falando sobre um texto de Apocalipse, lá no capítulo 22, que diz assim: abre aí, por favor, sua Bíblia. É a última passagem da noite, e eu vou terminar orando aqui hoje. Apocalipse 22, verso 7 diz assim:
Como é que diz aí na sua Bíblia? Vamos falar juntos? Eis que vem sem demora. Felizes aqueles que obedecem à palavra da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu todas essas coisas, e quando as vi e ouvi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito nesse livro. Adore somente a Deus. E em seguida ele disse: não lacre com o selo as palavras proféticas desse livro. Por quê? Diga comigo: porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve, trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, e a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos aqueles que gostam de praticar mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro do seu trono. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. Todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro: se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. Se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas nesse livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: o que que diz? Certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos falar isso? Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Esse é o significado de Maranata. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o mundo e as pedras desse mundo preparar. E você? Eu queria orar pela sua vida hoje. Queria que todos vocês orar pela sua vida espiritual. Se você chegou aqui na frente, põe a mão no seu coração e começa a falar com Deus sobre a sua vida espiritual. Como você está andando nesses dias. Se você é uma virgem fiel, se você é uma virgem sábia, ou se você talvez está aí meio insensato, você está aí meio desligado das coisas. Hoje é o dia de Deus renovar a sua vida espiritual. Nós vamos começar aqui na igreja durante todo esse ano, a primeira sexta-feira do mês, nós vamos ter aqui um tempo de oração, uma vigília de oração. Toda primeira sexta, agora que dia? 3. Dia 3 de fevereiro, nós vamos estar aqui clamando a Deus. Você vai estar pronto. Os pastores, bispos, fica aqui na frente para mim, vira para lá. Chega aqui pertinho, irmão, vamos orar. Vem cá, pastora Vilma, vem orar também, vem pôr a mão no povo aqui. Os pastores já ficam aqui. Chega para lá um pouco. Pastor Luiz, moe a mão desse povo aqui para mim. Chega para lá. Nós vamos orar hoje, irmãos. E o Espírito Santo de Deus vai pegar você nessa noite e vai te abençoar em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai mover sobre a sua vida. E a unção do Senhor, a unção do alto, vai mover seu coração aqui hoje, amém? Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos começar adorando a Deus nessa noite. Pode vir pensar? E eu gostaria que você, bem baixinho,
E os pastores, pode começar a orar, irmãos, pode começar a orar. Ministra na vida desse povo. Ministra na vida desse povo. Ministra de um a um, por favor. Olhe de um a um. Ministra unção, poder e graça. Ministra na vida de cada pessoa. Por favor. Aquilo que o Senhor tem dado, o recado e a palavra, o Senhor nos ama, está com o teu povo, representando a tua casa, todos aqui, em o nome santo de Jesus, que Ele receba agora força espiritual para a sua vida, assim como eu recebi a minha, nesta noite, nessa hora, em nome de Jesus. Continua orando, irmão. Mesmo que você vai receber